Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Ainda estamos lendo o livro de Êxodo, estamos nos últimos 2 capítulos e hoje vamos ler o capítulo 39 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu bloquinho de anotações, o seu caderno e vamos juntos para mais essa leitura, porque o objetivo desse canal é que você mesmo que está aqui me assistindo nesse dia, se familiarize com a palavra do Senhor. Sabe, e só tem uma forma de se familiarizar com a palavra de Deus. É quando você começa a ler e começa a meditar, sabe, a refletir, a pensar o que realmente essa palavra contém. Então, só tem essa forma de se familiarizar com a palavra de Deus. E se você está todos os dias aqui comigo, lendo um capítulo da Bíblia, logo você se familiarizará com ela. Tá bom? Então, vou começar com uma oração para que o Espírito Santo toque em mim, toque em você. E que nós possamos se familiarizar todos os dias com a palavra do Senhor. Tá bom? Então vamos lá. Senhor, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, Pai. Te agradeço porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. E nesse dia, Pai, eu peço que, em nome de Jesus, nós possamos entender algo novo aqui com a tua palavra, Senhor. Pai, nos ensine a ver o macro, a ver o todo, Senhor, de que realmente esse livro quis passar. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mostre as verdades que nós não estamos conseguindo enxergar nesse texto, para que possamos, Senhor, ser tocados e familiarizados pela Tua palavra. Então, em nome de Jesus, tome nossa mente nesse dia, tome nosso pensamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui, e vamos juntos para mais essa leitura. Êxodo, capítulo 39, na versão NVT, que é a nova versão transformadora, diz assim: Os artesãos confeccionaram belas roupas sagradas de tecido, azul, roxo e vermelho, para Arão vestir ao servir no lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o colete sacerdotal de linho finamente tecido e bordou usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Para fazer os fios de ouro, bateu o metal até formar lâminas finas e as cortou em fios, com grande habilidade e cuidado. Bordou os fios de ouro no linho fino, com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal tinha 2 peças unidas nos ombros por 2 ombreiras. Versículo 5. O cinturão decorativo era feito dos mesmos materiais: linho finamente tecido, bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 2 pedras de ônix foram presas em suportes de filigranas de ouro. Nas pedras tinham sido gravados os nomes das tribos de Israel, da mesma forma que se grava um selo. Bezalel prendeu as pedras às ombreiras do colete como recordação de que o sacerdote representa os israelitas. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o peitoral com grande habilidade e cuidado. Confeccionou de modo que combinasse com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido, bordado com ouro e com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Fez o peitoral de uma só peça bordada de tecido.
formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Versículo 10. Fixou no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira tinha um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira era composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira era composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira tinha um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras eram presas a suportes de filigranas de ouro. Cada pedra representava um dos 12 filhos de Israel e trazia gravado o nome da tribo correspondente, como em um selo. Versículo 15. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, fizeram correntes de fios trançados de ouro puro. Fizeram também 2 suportes de filigranas de ouro e 2 argolas de ouro, que foram presas aos cantos superiores do peitoral. Amarraram as 2 correntes de ouro nas 2 argolas do peitoral. Amarraram as outras pontas das correntes aos suportes de filigrana de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam às bordas interiores do peitoral, junto ao colete. Versículo 20. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó que amarrava o cinturão decorativo ao colete. Prenderam as argolas inferiores no peitoral, as argolas do colete com cordões azuis, para que o peitoral ficasse firmemente preso ao colete acima do cinturão. Tudo isso feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez de uma só peça de tecido azul o manto que é usado como colete sacerdotal, com uma abertura no meio da peça para a cabeça de Arão. A abertura foi reforçada com uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho e as prenderam à borda do manto. Versículo 25. Fizeram também sinos de ouro puro e os prenderam entre as romãs à borda do manto, intercalando sinos e romãs por toda a volta da borda. Esse manto deveria ser usado sempre que o sacerdote realizasse seu serviço, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confeccionaram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino. O turbante especial e os outros turbantes também foram confeccionados de linho fino, e as roupas de baixo foram feitas de linho finamente tecido. Os cinturões foram feitos de linho finamente tecido e bordados com fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Versículo 30. Fizeram de ouro puro a tiara sagrada, o emblema de santidade, gravaram nela, como em um selo, as palavras Santo para o Senhor. Prenderam a tiara com um cordão azul à parte da frente do turbante de Arão, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim a construção do tabernáculo, a tenda do encontro, foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então apresentaram a Moisés o tabernáculo completo, a tenda com toda a sua mobília, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases. As coberturas da tenda, feitas de pele de carneiro, tingidas de vermelho e couro fino. A cortina interna que protegia a arca. Versículo 35. A arca da aliança e as varas para transportá-la. A tampa da arca, que é o lugar de expiação.
a mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro, com suas lâmpadas simétricas, todos os seus acessórios e o óleo de oliva para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, as varas para transportá-los e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte. Versículo 40. A cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas, todos os utensílios a serem usados durante as cerimônias no tabernáculo, a tenda do encontro, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem enquanto estiverem servindo no lugar santo, as roupas sacerdotais sagradas de Arão e as roupas que seus filhos vestiram durante o serviço. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou todo o trabalho. Quando verificou que tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado, abençoou o povo. Amém? Então esse foi Êxodo capítulo 39, o penúltimo capítulo do livro de Êxodo. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender de todas essas ordens que foram dadas, de todas essas medidas que foram passadas aqui nesse capítulo. Tá bom? Então, se você não conseguiu também marcar nenhum ponto, não conseguiu absorver nada, eu vou deixar um ponto e eu quero o seu retorno, o seu feedback sobre ele. Tá bom? Se faz sentido para você ou não esse ponto que eu vou falar aqui. E aqui o ponto que eu marquei é que Moisés, ele confia que os artesãos eles fariam de acordo com o que o Senhor tinha ordenado a ele. E só depois que tudo se conclui é que ele vai inspecionar a obra. Depois que Bezalel chama Moisés e fala, ó, a gente concluiu, agora está tudo pronto, agora está tudo feito de acordo com o que o Senhor te ordenou. Aí sim, então, Moisés vai lá inspecionar para ver se realmente estava tudo de acordo com o que o Senhor tinha dito, com o que o Senhor tinha falado. E aqui eu pego algo que a gente precisa pensar no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente encarrega alguém de fazer algo e a gente não confia de que aquela pessoa é capaz de fazer. A gente encarrega alguém de fazer uma missão, mas a gente não confia na capacidade da pessoa. E antes da pessoa terminar o serviço, antes da pessoa terminar aquela ordenança, nós já estamos em cima, inspecionando a todo momento. Sabe? E aqui eu vejo algo que Moisés nos ensina, que é confiar. Sabe? Se o Senhor te disse para que você passasse algo para alguém fazer, confie. Confie, porque o Senhor nunca erra nas suas escolhas. É claro que para que uma pessoa amadureça, para que uma pessoa cresça, em algum momento ela vai sim errar, em algum momento sim ela vai fazer em desacordo com o que você tinha instruído, o que você tinha recebido de Deus. E isso é normal, porque é o processo de maturidade. É que aqui nós vemos que o Bezalel, ele já era um artesão prático. Ele já era alguém que já tinha habilidade consagrada, já tinha, como se disse hoje, feito a faculdade, já tinha feito o estágio e já estava operando naquela atividade. Então o Bezalel ele já era um perito como artesão. Por isso que ele fez tudo corretamente. Mas se tivesse feito um erro, quando houvesse a inspeção, era necessário que fosse refeito. E quando você passar algo para alguém, não fique em cima, não fique todo o tempo cobrando, sendo chato, ficando o tempo inteiro em cima. Confie. E quando você for inspecionar, se tiver erro, ajude aquela pessoa a corrigir, ajude aquela pessoa a melhorar. Mas não fique o tempo inteiro pressionando, porque isso você causa muito mais transtorno do que crescimento. Tá bom?
Então esse foi o ponto que eu pude observar aqui em Êxodo 39. E se fez sentido para você esse ponto, deixa aqui o seu comentário, sabe? Porque o nosso objetivo é que você se familiarize com a palavra do Senhor, que você aprenda mais com ela todos os dias, tá bom? Então fica com Deus, que o Senhor te abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e que o Senhor te abençoe grandemente.